Mateus 16 que nós vamos ler. Quem tiver Bíblia, pega a sua Bíblia na sua casa, se você puder, vai ser muito bom. Amém? Mateus 16, a partir do versículo que nós vamos ler, deixa eu ver. Vamos ler a partir do versículo 13, para um melhor entendimento. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, está escrito assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Verso 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus primeiro faz a pergunta, relacionada ao povo, à vizinhança, o que estava se comentando a respeito da pessoa dele ali em Jerusalém, na circunvizinhança, e depois ele muda essa pergunta e fala para o discípulo, pergunta por discípulo que está seguindo Jesus. Verso 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Esse trecho da mensagem aqui do verso 16, ele é muito importante para uma compreensão. Então guarde isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ok? Nosso irmão Luiz está aqui também. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma, meu Deus, poderosa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abra a nossa mente e o nosso entendimento. Amém e amém. Eu vou trabalhar aqui a partir do versículo 16. Amém? O Simão Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta para eles, para o discípulo, olha só a resposta do discípulo Pedro e os demais, exceto o Judas Iscariotes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, no hebraico, é ungido. É ungido. E Cristo, quando ele fala, tu és o Cristo, ele tá confessando. Isso aqui é a confissão de fé que Pedro faz aqui. Tu és o Cristo, isso é confissão de fé, isso é importante a gente entender isso. O Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele está dizendo, tu és o prometido das Escrituras. Aquele que haveria de vir. Aquele que está escrito nos 39 livros do Antigo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele responde a pergunta de Jesus com convicção. Isso aqui é uma confissão de fé. Amém? Guarde isso. Isso aqui é uma confissão de fé. Depois nós vamos voltar nesse ponto. Então, Jesus fala no versículo 17, dizendo para eles, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele, que isso não veio dele, Pedro, da carne dele, da emoção dele, mas é uma revelação trazida pelo Pai por intermédio da ação do Espírito de Deus. Embora o Espírito Santo de Deus ainda não estava habitando neles, e nem eles tinham nem recebido ainda o Espírito Santo, porque nesse momento Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado, obviamente. Então, mas ele recebe esta revelação. O Espírito Santo está trabalhando externamente, né, na vida do discípulo ali, transformando as suas vidas,
né, para novos ciclos do seu chamado ministerial mais na frente. Então, ele recebe, por isso que Jesus disse, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi o homem que te falou isso, Pedro, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Carne e sangue está te dizendo, não foi o homem, ok? Aí nós chegamos no versículo 18, nós vamos tratar muito desse versículo aqui. O versículo 18 eu vou ler de novo para nós tratar ele em miúdos. E também te digo que tu és Pedro. Nós já falamos, repito novamente, em outros vídeos sobre isso aqui. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O primeiro ponto aqui do versículo 18 é que Jesus, depois que Pedro traz essa confissão, confessa que ele é o Cristo, ele diz, mas tu és Pedro, que no grego tem um significado. Qual é o significado de Pedro no grego? Está escrito aqui, no grego, Pedro significa rocha ou pedra, ou pedregulho. Tem várias interpretações dessa passagem aqui. Várias formas, ou seja, tudo é se referindo a Pedro como uma pedra. Aqui nós, obviamente, estamos falando de uma linguagem metáfora, é uma linguagem simbólica. Então, Pedro, que significa Petros, significa rocha ou pedra. Amém? Mas Jesus ele segue dizendo, e sobre esta pedra, que no grego significa Petra, e o significado é penhasco ou cordilheira de pedra. Para você melhor entender a dimensão de que Jesus está falando aqui, um exemplo você pode ir no capítulo 2 do livro de Daniel, você vai ver lá na revelação da estátua para o rei Nabucodonosor, e ali cai uma pedra e bate no pé daquela estátua e derruba tudo e destrói tudo, e aquela pedra ela enche a terra. Então, aquela pedra é um símbolo de Jesus Cristo, do governo do próprio Senhor Jesus sobre a terra. Ok? Então, tem esse significado. E a gente já falou de tudo isso nos vídeos anteriores. Pedro, pedra pequena. E Petra, que é Jesus, rocha, montanha, aonde as pedras pequenas são colocadas, né, e sustentadas. Tá bom? Falando de uma alicerce de uma casa, um exemplo. E segue dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais um ponto aqui que eu quero aqui enfatizar. Ele fala que sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, amém? Ele vai edificar a igreja dele. O que eu acho interessante aqui, que quem edifica, ele está dizendo, Jesus, edificarei, guarda essa palavra, edificarei a minha igreja. Primeira coisa, quem edifica a igreja de Jesus é o próprio Jesus, ok? É importante nós entender isso. Jesus está deixando claro isso aqui. Ele está dizendo, edificarei aonde? Sobre esta pedra. É o que ele está falando para Pedro, sobre esta pedra. E eu quero ler um verso aqui, antes de dar continuidade. O capítulo 3, o versículo 11, de 1 Coríntios, está escrito assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode pôr outro fundamento, e ainda que ponha, não vai servir de nada. Como que a outras pessoas podem colocar outros fundamentos? Ora, existem muitas religiões por aí, muita religião, muitos falsos ensinamentos. Tem suas estruturas, tem os seus fundamentos. Se você for argumentar nessas falsas religiões que tem por aí, e cada dia vai surgindo mais, eles têm algum tipo de fundamento, né, para embasar os seus ensinos. Então, o que Paulo está dizendo aqui diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está, não vai ser posto, já está, o qual é Jesus Cristo. Então, o que é fundamento? Rocha. O fundamento é colocado embaixo na terra para depois construir a casa. Aqui é uma linguagem figurada falando sobre casa, edifício, construção. Então, Jesus ele precisa ser esse alicerce. Tranquilo? Então, Jesus está dizendo, olha, eu vou edificar a minha igreja sobre
esta pedra. Quando a gente vai para o Salmo 119, olha que interessante. Quem edifica a igreja de Jesus, repito, é Jesus. O homem não tem poder de edificar a igreja dele. Jesus é o alicerce, isso tudo no versículo 18. Jesus está dizendo sobre esta pedra, falando dele, ele é a pedra, porque ele é a palavra de Deus. Tá bom? A pedra aqui é uma linguagem simbólica, é uma metáfora. Ele está dizendo sobre mim. Por que sobre mim? Porque Jesus, ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus. Amém? Primeiro Evangelho de João, capítulo 1. Ali você vai ver dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Exemplo, no versículo 14, diz, e o verbo, em outra tradução, a palavra se fez homem e habitou entre nós. Então, tudo isso aqui é uma linguagem figurada, metáfora para nós entender melhor, dentro da nossa visão física, o que ele está falando espiritualmente, usando esses elementos, ok? Então, no Salmo 127, para a gente frisar aqui a palavra edificarei a minha